Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus você crê no poder dessa palavra. Amém. Eu também creio que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus, né? Vai dar tudo certo a partir do momento que nós exercitarmos a nossa fé. Não tem aquele que exercite a sua fé e a sua confiança em Deus que não alcance aquilo que deseja o seu coração, né? Então por isso que vale a pena nós estarmos confiando no Senhor nosso Deus. Para nós é uma alegria mais uma vez estarmos aqui, como disse antes, né? Para nós é uma alegria, um prazer estarmos adorando a Deus e servindo ao Senhor aqui neste lugar. Primeiramente porque esta é a nossa casa também, né? Podemos dizer assim, tivemos a oportunidade, o privilégio de passarmos por aqui 2 vezes e servir ao Senhor com alegria e com os nossos amados irmãos, a qual nós ainda contemplamos, né? Muitos rostos, e isso alegra muito o nosso coração em ver os nossos irmãos ainda aqui adorando, servindo ao Senhor, rostos novos. Isso é importante porque vai mostrando a renovação da igreja, né? As almas que têm chegado e o Senhor tem acrescentado e o nome dele tem sido glorificado. Então nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por esse lindo dia que ele nos presenteou, né? Pastor Adriano, irmãos, sem comentários, né? Pastor Adriano, nós já conhecemos também já há algum tempo, sabemos do seu potencial, do seu empenho, do seu desenvolvimento no trabalho, na casa do Senhor, e é por isso que aqui nós estamos, né? O nosso pastor, ele reconhece isso e com grande alegria nós aqui estamos, né? Que Deus continue abençoando grandemente a vida do pastor Adriano, juntamente com toda a sua família. E eu quero deixar para o senhor, pastor, meditar na palavra de Deus. Essa é da minha parte, tá? Depois nós fazemos a parte do nosso pastor. Salmos de número 20 e o verso de número 4 vai dizer assim para nós nesta noite: que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Amém? Que Deus conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. A nossa vida, irmãos, a nossa caminhada, ela é feita de planos, de projetos, de sonhos, de desejos, né? E quando nós colocamos eles nas mãos do Senhor, quando nós apresentamos os nossos sonhos, nossos projetos e entregamos na mão do nosso Deus e deixamos Ele agir, Ele fazer, com certeza Ele que é conhecedor do dia de amanhã, sabe o que é melhor para cada um de nós. E sabendo o que é melhor para cada um de nós, Ele vai conceder aquilo que deseja o meu coração, mas também que esteja de acordo com a vontade do coração do nosso Deus. Eu creio que Deus conhece cada desejo, cada sonho, cada projeto que existe ainda aí, e como foi louvado, nós cremos que vai dar tudo certo, porque essa é a vontade, esse é o querer do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando de uma forma grandiosa em nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos convido a abrir a Bíblia para meditarmos em uma palavra. Vamos, Salmos ainda de número 27, Salmos de número 27, esta é a palavra que nós estivemos meditando nela, Salmos de número 27 e o verso de número 14, Salmos de número 27 e o verso de número 14, você que encontrou, se coloque de pé por gentileza, né? Vamos ler juntos a santa e preciosa palavra de Deus. Quero já agradecer aqui ao Senhor pelo nosso companheiro presbítero Gilberto, a sua esposa irmã Priscila, João Batista, que tem nos acompanhado nessa linda noite. Que Deus abençoe grandemente, né?
minha amada esposa que está conosco. Deus abençoe também grandemente. Todos encontraram amém? Para nós sempre é um prazer, né, estar servindo ao Senhor ao lado do pastor Celso, né? É com grande alegria que nós estamos aqui, pastor. Deus continue abençoando o Senhor, todo corpo de obreiro, todo ministério, em nome de Jesus. Todos encontraram amém? Diz assim a palavra do Senhor, esse verso de número 14: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere pois no Senhor. Te louvamos, Deus, e te agradecemos pela tua santa e preciosa palavra, e pedimos a ti, ó Deus, a tua direção. Pedimos a ti que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um dos teus filhos, ó Deus, que aqui estão. Tu és o Deus que sonda, que conhece e sabes, ó Deus, o que cada um de nós necessitamos, ó Pai. Por isso que a tua palavra venha nos fortalecer, venha nos vivificar, venha, meu Deus, nos animar. Pai, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Como diz o texto que nós acabamos de ler, Salmos de número 27, Deus abençoe, filho. Fala para nós que é um salmo de Davi. E este salmo, enquanto nós estivemos meditando nele, em especial nesse verso de número 14, ele traz aqui para nós uma grande lição e um grande ensinamento. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmos de número 27, irmãos, ele é um cântico de confiança da parte de Davi para com Deus. Nós sabemos muito bem o grau de intimidade que Davi tinha com Deus, o grau de aproximação que Davi tinha para com Deus. Nós vamos ver diversos salmos, ele expressando a sua confiança em Deus. Nós vamos observar que em diversos salmos, ele sempre está expressando a sua dependência em Deus. Em diversos salmos nós vamos encontrar Davi, ele dizendo que Deus, ele é tudo para ele. E neste mesmo salmo, ele expressa no verso de número 4, um grande desejo em seu coração, onde ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então o salmista, ele era um homem que tinha um coração desejoso pela presença de Deus. Davi era um homem que tinha um coração que ansiava por estar na casa e na presença do Senhor. Se nós fôssemos mencionar aqui os salmos em que ele expressa esse sentimento em que há no seu coração, com certeza nós iríamos levar alguns minutos falando deste grande anseio que havia no coração de Davi. Mas o salmo de número 27, ele vai expressar esse cântico de confiança no Deus ao qual ele servia, no qual ele adorava. Ele expressa a sua segurança no Senhor, ele expressa a sua confiança em Deus, ele expressa a sua segurança no Senhor. Mesmo diante dos perigos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas que Davi, ele enfrentava também, né? Mesmo assim ele expressava essa segurança que ele tinha em Deus. Mesmo assim ele expressava essa segurança que ele tinha no Senhor. E isso chamou o meu coração, chamou a atenção do meu coração. Porque algumas vezes quando nós estamos a passar por dificuldades, quando nós estamos a passar por aflições, quando nós estamos a passar por adversidades, nós deixamos de confiar em Deus.
Nós deixamos de expressar a nossa confiança no Senhor. Nós deixamos, de expressar que nós servimos um Deus que é grande, que Ele é poderoso, que Ele é grande e no momento certo, na hora certa, Ele vai estar agindo em favor de cada um de nós. Mas Davi não. Davi, ele sempre expressou a sua confiança em Deus. E fica aqui para nós esta lição. Fica aqui para nós este ensinamento nesta noite. É um culto de ações de graças, é um culto onde nós viemos adorar a Deus pela vida do pastor Adriano, mas é um culto onde nós também viemos ouvir o ensinamento da palavra de Deus, É claro que eu não estou ensinando, porque essa é a função do pastor Celso, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra que eu estarei transmitindo para a igreja. Confie mais no Senhor, expresse mais a sua dependência em Deus, confie mais na força que há no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu tenho certeza que você viverá muito mais prazeres, vitórias, alegrias, porque essa é a vontade do nosso Deus, realizar aquilo que deseja o meu e o seu coração. Então, versículo 14, irmãos, ele é uma exortação final aqui para nós, ele é um convite para nós nesta noite, ele é um convite para nós, estamos sempre perseverando, É um convite para nós estarmos sempre confiando em quem? Confiando em Deus. A nossa confiança, ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Alicerçada na palavra de Deus, porque certamente o que o Senhor nosso Deus Ele fala, jamais falhará, sempre se cumprirá. Então por isso que nós precisamos estarmos perseverando e confiando em Deus. Este é um versículo, irmãos, e uma poderosa mensagem para nós, sabe de quê? De encorajamento. O Senhor, Ele quer te encorajar o quê? A exercitar mais e mais a sua fé. O Senhor, Ele deseja encorajar a minha e a sua fé. O Senhor, Ele deseja, irmãos, trazer 3 ensinamentos, 3 lições para nós. Primeiro, esperar em Deus. Segundo, ter ânimo. E terceiro, confiar mais e mais no Senhor. Talvez um desses 3 pilares esteja deixando a desejar diante de Deus para com a sua vida. Talvez você esteja aí deixando a desejar no esperar do Senhor. Talvez você esteja deixando a desejar no seu ânimo perante o nosso Deus. Talvez você esteja deixando a desejar na sua confiança para com Deus. E o Senhor nesta noite Ele quer trazer isso ao meu e ao seu coração. Que nós venhamos esperar em Deus, que nós venhamos esperar mais em Deus, mas com bom ânimo e estarmos confiando nele. Esperar no Senhor. Esperar em Deus, irmãos, significa confiar no seu tempo e na sua soberania. Confiar em Deus é exatamente isso. Confiar no seu tempo e na sua soberania. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas da parte de Deus. Muitas vezes nós oramos pela manhã e queremos já que o Senhor Ele responda ao meio-dia, Às vezes nós oramos pela manhã e queremos que o Senhor Ele venha responder ao final da tarde, ao início da noite. Mas ninguém melhor do que o nosso Deus, irmãos, para saber a hora certa, o momento certo de estar agindo ao meu e ao seu favor. Por isso que é importante nós aprendermos a esperar no Senhor. Mas esperar, irmãos, é algo que nós como seres humanos temos uma grande dificuldade, Ninguém gosta de estar na fila de espera de um banco. Ninguém gosta de estar na fila de espera, em um trânsito. Não, nós como seres humanos, nós não gostamos de esperar. E é por isso que Deus, irmãos, Ele trabalha muitas vezes na minha e na sua vida, para que nós venhamos aprender a esperar e a esperar no Senhor.
a esperar e a esperar no nosso Deus, a esperar e a esperar na hora certa que Ele tem já preparado para cada um de nós. Porque a Bíblia, irmãos, ela é bem clara, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então por isso que Deus, Ele está sempre trabalhando na minha e na sua vida, nesse aspecto da espera, porque nós somos impacientes, e muito mais nos dias de hoje. Vivemos dias de uma grande impaciência, né? No meio da sociedade, às vezes no meio da família, lá no ambiente de trabalho. Vivemos no meio de uma grande impaciência nesses últimos dias. Por isso que é importante nós sabermos esperarmos no Senhor. Mas quando Deus Ele nos chama a esperar nele, não quer dizer, irmãos, que nós devemos esperar no Senhor, mas de braços cruzados. Não. Às vezes nós ouvimos essa palavra, a esperar no Senhor. Se é para esperar no Senhor, então eu vou cruzar os meus braços e vou esperar o tempo certo então de Deus agir. Não. Não é dessa forma que nós devemos esperar no Senhor. Não é dessa forma passiva. Não, a forma passiva é alguém sem iniciativa. É alguém que, como eu falei, ele vai cruzar os braços e ele vai dizer: então vamos ver o que Deus vai fazer, vamos aguardar então o que Deus vai realizar. Não, quando Deus nos convida a esperar nele, mas é esperar de uma forma ativa. E essa forma ativa, irmãos, ela é acompanhada de oração, ela é acompanhada de adoração, ela é acompanhada de meditação na palavra de Deus, ela é acompanhada, irmãos, na sua confiança para com Deus. Isso é esperar no Senhor, mas de uma forma ativa, não de braço cruzado, não, mas de uma forma ativa, realizando a obra dele, fazendo a vontade dele. Então espere no Senhor, sim, mas espere sempre de uma forma ativa, sempre em ação, sempre em ação. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ação. O nosso Deus não é um Deus que fica parado, não. Ele está sempre em ação, Ele está sempre em movimento. É tanto que a sua palavra vai dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus que nós servimos não é um Deus, de uma forma passiva, não, é um Deus sempre ativo, é um Deus que sempre está em movimento, é um Deus que sempre está, trazendo livramento para nós, sempre está trazendo resposta às nossas orações, sempre está nos guardando, nos livrando dos males, das dificuldades. Então essa é uma forma de esperar que agrada a Deus. Esperar, mas esperar com iniciativa. Eu vou esperar Deus responder a minha oração, eu já apresentei a Ele, não precisa mais eu orar e apresentar ao Senhor. Não, esteja sempre orando, apresentando, buscando, adorando a esse Deus, e eu tenho certeza que através dessas suas atitudes, o Senhor Ele vai entrar com ação e o nome dele vai ser glorificado. Então espere no Senhor, espere. Vamos aprender a esperar no Senhor, vamos aprender a aguardar o tempo de Deus. Vamos aprender a esperar com confiança no poder que há na sua palavra. Se Ele falou que vai fazer, se Ele falou que vai realizar, então tranquiliza o seu coração, porque Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Espere no Senhor, mas lembre-se, espere nele, mas de forma ativa. Espere nele, mas de forma ativa. Veja, Abraão ele esperou por Isaque, e ele esperou por Isaque durante 25 anos, não é isso? Ele aguardou a promessa que o Senhor Jesus havia feito para ele. Mesmo quando as circunstâncias elas pareciam impossíveis,
ele continuou esperando no Senhor. Ele continuou adorando a Deus. Ele continuou levantando os seus altares de adoração. Ele continuou levantando os seus altares de sacrifício ao Senhor. Ele continuou aguardando e esperando no tempo certo do nosso Deus. E para nós nesta noite, irmãos, não é diferente. Nós devemos aprender a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a nossa vontade, ela deseja às vezes apressar as coisas. Não sei se isso já aconteceu com você, de querer apressar as coisas, de querer adiantar o processo de Deus, de querer fazer aquilo que cabe a Deus fazer, né? Aí não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando nós esperamos a vontade dEle, o desejo dEle se cumprir nas nossas vidas, aí é como o hino foi louvado aqui, aí vai dar tudo certo. Por quê? Porque Ele é poderoso para assim fazer. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade hoje, o conselho para você é: espere no Senhor, porque Ele nunca falha. Se você esperar no homem, o homem é sujeito a falhar. Mas se você esperar no Senhor, com certeza Ele jamais falhará, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. Espere no Senhor, pois Ele nunca falha. A palavra de Deus para nós em Isaías 40, e o versículo de número 31 vai dizer assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor. Se você está precisando ser renovado nesta noite, nesse requisito das forças, talvez você tenha esperado no Senhor, mas a sua força não está suficiente para aguentar até o fim. Nós iremos clamar a Deus agora e pedir que as suas forças, elas venham ser renovadas. E pedir que as suas forças, elas venham ser aumentadas. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Receba a força do Senhor nesta noite. Receba renovo do Senhor nesta noite, para você continuar aguardando o tempo dEle. Receba renovo do Senhor nesta noite, para que as suas forças venham ser multiplicadas e você venha contemplar a grandeza do Senhor nosso Deus. Receba força nessa noite, e eu tenho certeza que essa força que Ele vai te dar, vai fazer você subir alto como a águia, vai fazer você correr e não se cansar, vai fazer você caminhar e não se fatigar. Por quê? Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Continue aguardando no Senhor, continue esperando. O segundo conselho para nós é: anima-te, anima-te. Talvez você esteja esperando no Senhor, mas esteja desanimado, né? E alguém desanimado, irmãos, é difícil, né? Alguém desanimado, ele fica cabisbaixo, ele fica pelos cantos, ele fica ali quietinho. Mas o nosso Deus, irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele não gosta de ver nenhum dos seus filhos desanimados, pelo canto da parede, não. Quando o pai, ele vê o filho meio para baixo, quando o pai, ele vê o filho meio desanimado, o que é que o pai faz? Vai lá, vai conversar com o filho, perguntar: o que está acontecendo, meu filho? Está tudo bem? O que se passa? Precisa de alguma coisa? Desta mesma forma é o nosso Pai Celestial. Ele não nos gosta de ver o que? Desanimados, para baixo, não. Mas continue aí buscando e esperando no Senhor, mas anime o seu coração. Esse é o segundo ponto: anime o seu coração. O salmista Davi, ele nos exorta a ter coragem, a ter ânimo, mesmo em meio à adversidade.
mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à guerra que você está enfrentando, anime-se. O nosso adversário, ele se alegra quando ele nos vê desanimado. A única pessoa que se alegra quando nos vê desanimado é o nosso adversário. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós vamos estar frágeis. Ele sabe que nós vamos estar, quem sabe, com a nossa retaguarda, né, ali desarrumada. Mas o Senhor, ele nos convida a nos animar. O salmista, ele nos exorta a ter coragem e a ter ânimo, mesmo em meio às adversidades. E isso implica, irmãos, a olharmos para as promessas de Deus e não para as circunstâncias. Talvez você esteja desanimado porque esteja olhando mais para as circunstâncias do que para as promessas de Deus. Talvez você esteja desanimado porque você está olhando mais para as dificuldades do que para a palavra que Deus entregou ao seu coração. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, né, onde a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé, quando os nossos olhos, irmãos, estão voltados para Deus, aí nós estamos animados, aí nós estamos fortalecidos. O exemplo que eu coloquei aqui, irmãos, né, nessa parte de desânimo, lembra daquela passagem lá em Samuel, aonde o gigante Golias, ele se levanta para afrontar o povo de Deus? A Bíblia vai nos dizer que os soldados, eles estavam ali temerosos. A Bíblia vai nos dizer que os soldados estavam com medo diante daquela grande dificuldade. Aquele gigante Golias, né? O homem com aproximadamente 3 metros de altura. O homem, irmãos, aonde diz que a sua lança, a ponta da sua lança, ela pesava 7 quilos. Imagine a força que tinha esse grande homem. E ele todos os dias, durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele afrontava o exército de Israel. Ele dizia: dai-me um homem para que venha lutar comigo. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque estava olhando para as circunstâncias, estava olhando para as dificuldades. 3 metros de altura, né, com todos os aparatos de guerra, um homem apto para pelejar. E aqueles soldados estavam então olhando para as circunstâncias, as dificuldades, e era por isso que eles estavam o quê? Temerosos. Mas quando surgiu, irmãos, então alguém que não olhava para as dificuldades, quando surgiu alguém, irmãos, que confiava no Deus ao qual ele servia, este homem, ele não temeu enfrentar aquele gigante, ele não temeu enfrentar aquela dificuldade. Quando Davi chegou, irmão, e viu aquela situação, ele não se assustou com o tamanho do gigante, não. Por quê? Porque a sua fé estava colocada no Senhor dos exércitos. A nossa fé precisa estar colocada em Deus. Se eu confiar que Ele é grande, se eu professar que Ele é poderoso, e na hora da angústia, e na hora da dificuldade, e na hora da aflição, eu temer, então eu vou estar entristecendo o meu Deus, né? Eu vou estar entristecendo o meu Deus. Mas na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora das aflições, se eu confiar no Senhor, com certeza não haverá lugar para desânimo. Não haverá lugar para desânimo, não. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que sempre está conosco. O Senhor é o Deus que sempre está ao nosso lado. E Davi, ele diz: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi, irmãos, conhecia o Deus ao qual ele servia. Davi conhecia o Deus que ele servia. E a palavra de Deus para nós é: então anime-se.
Josué 1:9 vai dizer: olha, esforça-te, tem bom ânimo, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Você não está sozinho. Não há motivo para você andar desanimado, não há motivo para você andar cabisbaixo, não. Você pode até estar enfrentando alguma dificuldade, mas a alegria deve estar em seu coração. Por quê? Porque você não está sozinho. O Senhor nosso Deus, Ele é com você. O Senhor dos exércitos, Ele luta por você. O Senhor dos exércitos, Ele peleja por você. Por isso Ele te convida: esforça-te e tem bom ânimo. Não se espante diante as adversidades. O ânimo, irmãos, ele vem da certeza de que Deus, Ele é fiel, e Ele nunca nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias. Continue confiando no Senhor, continue aguardando esse Deus, esperando no Senhor. E para nós finalizarmos, Davi, ele vai mais uma vez dizer assim para nós: Ele fortalecerá então o teu coração. Ele fortalecerá o teu coração. O coração na Bíblia, irmãos, ele representa a sede das nossas emoções e das nossas decisões. Então, se o nosso coração ele estiver enfraquecido, isso quer dizer que nós tomaremos decisões equivocadas, nós tomaremos caminhos errados. Por quê? Porque as nossas emoções, elas serão afetadas, e as nossas decisões, então, elas serão tomadas de uma forma errada. Mas Deus promete fortalecer o quê? O nosso coração, quando nós confiamos nele. Em momentos de desânimo, em momentos de fraqueza, é Ele que vem para renovar a nossa força, é Ele que vem para renovar a fortaleza, o fortalecimento do nosso coração. Filipenses 4:13, Paulo vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor deseja nesta noite fortalecer mais e mais a sua alma. O Senhor deseja fortalecer mais e mais a sua vida. Salmos de número 28, o verso de número 7 vai dizer: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, e por isso o meu coração exulta, e com meu cântico eu o louvarei. Glória seja dada ao Senhor. Não deixe que nada venha atingir o teu coração. Não deixe que nada venha atingir as tuas emoções. Não deixe que nenhuma palavra negativa, não deixe que nenhuma seta do adversário ela venha atingir o teu coração, porque atingindo o teu coração, você enfraquecerá. E você enfraquecendo, com certeza deixará de confiar em Deus como Ele deseja. E o salmista vai terminar dizendo: espera pois no Senhor. Veja, ele começou dizendo: espera no Senhor. Depois ele disse: anime-se e fortifique-se o seu coração no Senhor. E ele vem mais uma vez dizer: espere pois no Senhor. Então Davi, irmãos, aqui ele vem reforçar o chamado a esperar no Senhor, indicando que essa é uma virtude que ela precisa ser contínua e ela precisa ser persistente na vida de cada um de nós. A espera, ela pode ser difícil, mas é nela que aprendemos a depender de Deus e a reconhecer a sua soberania. Guarde isso no seu coração. A espera pode ser difícil, mas é nela que aprendemos a depender de Deus e a reconhecer a sua soberania. Continue esperando no Senhor, continue aguardando nesse Deus. Vale a pena, irmãos, nós confiarmos no Senhor. Vale a pena nós esperarmos no Senhor. Vale a pena nós exercitarmos a nossa confiança no Deus ao qual nós servimos. Por quê? Porque Ele não nos deixa só. Ele sempre vai estar conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração.
que eu tenho certeza que ela fortalecerá, ela animará e ela te encorajará cada vez mais a continuar nessa caminhada, né? E o Senhor com certeza vai estar contigo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, é com grande alegria que nosso pastor, ele trouxe, né, para nosso companheiro, ele nos enviou isso aqui. Domingo mesmo eu estive com ele no culto, e ele falou assim, ó: transmita para ele a nossa alegria de tê-lo no nosso hall de obreiros da casa do Senhor. Ele disse: dê um grande abraço nele, fale para ele que ele é uma bênção, que contamos sempre com a fidelidade dele, com o companheirismo e com o trabalho que tem sido feito aqui, tem sido desenrolado aqui, não somente na sede do nosso setor do Felicidade, mas nas congregações que fazem parte desse trabalho. Que Deus venha continuar abençoando, pastor Adriano, a sua vida. Esse é o desejo do nosso pastor Fábio, né? Esse é o desejo do ministério da igreja, que o Senhor continue sendo este homem que tem realizado esse lindo trabalho aqui, sendo o braço direito do pastor Celso, sempre em prontidão a estar fazendo aquilo que, né, o ministério está para realizar, porque essa é a nossa vida, né? Hoje a gente está aqui, o Senhor está aqui, mas amanhã o pastor pode chamar o pastor Celso lá no gabinete e dizer: olha, preciso do pastor Adriano em tal lugar. E eu tenho certeza que ele vai poder contar, né, com a ajuda que o nosso irmão tem até o dia de hoje apresentado. Que Deus abençoe a sua vida, receba essa singela lembrança, né, do nosso pastor, do ministério. É uma singela lembrança, mas é algo que, quando o Senhor estiver com ele, o Senhor vai se lembrar: foi o meu pastor que mandou e que me presenteou. E eu creio que isso alegrará ainda mais o seu coração. Meus irmãos, nós estaremos, como o pastor Celso falou aqui no início, né, com o pastor Euvito, um beijinho na flor, né? O filho Jean vai estar falando, representando a família do pastor Adriano, expressando a alegria que há no coração, né? A gratidão que há no coração, por o Senhor conceder mais um ano de vida ao papai. E após o filho Jean expressar a sua alegria, pastor Adriano também tem a oportunidade de expressar a sua gratidão também ao Senhor. Glória a Deus. Saúde, irmãos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar aqui um texto para meditação do meu pai, que se encontra em Salmos 126, verso 3, diz assim: o Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Pai, o que dizer do Senhor, né? A minha mãe me deu esta responsabilidade de falar aqui, e o Senhor, mesmo sendo, na verdade, um grande pai, né?
Quero que o senhor se levante, pode? O senhor, um grande pai. Eu lembro de uma vez que o senhor me disse, quando eu desobedeci ao senhor, que o senhor não teve a oportunidade de ter um pai, mas eu tenho a oportunidade de honrar o senhor com vida e dizer ao senhor que o senhor, além de ser um grande pai, foi um grande homem de Deus. Muitos podem te conhecer nos púlpitos, mas às vezes nós como filhos, reconhecemos na mesa de casa quando os problemas também estavam lá, mas o Senhor não desistiu deles. Eu lembro de uma das orações que eu levo para o resto da minha vida, que quando o Senhor disse assim, que o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu uma guerra, quando nós estávamos se afastando da presença do Senhor, mas o Senhor nunca perdeu uma batalha, e é real isso, porque estamos aqui, estamos de pé, por causa da oração do Senhor, da oração da mãe, e vim te agradecer através dessa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer no seu rosto, e te trazer a paz, amém? Que Deus abençoe, Pai, te amo. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Difícil falar agora, né, irmãos? Dá um nó na garganta. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de mais um dia poder estar na sua casa. Eu sempre uso essa expressão de agradecer a Deus por estar na sua casa, irmão Elias, porque eu não sei o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas daqui 10 minutos nós não sabemos onde nós estaremos. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar na casa dele mais uma vez, poder ouvir esta palavra que nos trouxe aos nossos corações, para que nós possamos confiar no Senhor, confiar nele e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus muito por ter me guiado, me sustentado até aqui. Quero começar aqui do púlpito também, quero agradecer na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Fábio Rezende, pastor Miqueias, muito obrigado, me sinto honrado de ter o senhor aqui. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Felicidade, o senhor ainda estava aqui. O senhor estava aqui ainda na Escola Bíblica Dominical, na EBD. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu louvo a Deus que hoje eu pude aqui ouvir uma palavra de Deus através da sua vida. Agradeço ao nosso pastor, fala para ele, muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe a ele, também o senhor e toda a sua família. Quero agradecer aqui o meu pastor, pastor Celso. Amém? Agradecer aqui a todo o corpo de obreiros, João Batista, um amigo. Deus abençoe os nossos obreiros aqui do púlpito que sempre está conosco aqui, sempre orando uns pelos outros. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmão Antônio, pastor Antônio, só Deus para recompensar. Que Deus abençoe a sua vida também, meu querido, sua esposa, viu? Em nome de Jesus. Muito obrigado de coração. Irmãos, eu não vou citar nomes aqui, que talvez eu peque e eu me esqueça de alguém. Mas eu aprendi com algumas pessoas que passaram em nossas vidas, e uma delas foi um mentor para mim, pastor Vitor, também pastor Natanael, e outros pastores que passaram em minha vida, pastor Ângelo, e irmã Fátima, né? Tanto a nossa irmã Fátima aqui, como uma amiga que nós temos lá de Campo Limpo. Esses mentores que passaram em minha vida, sempre usaram um termo, e disse para mim assim: olha, Adriano, quando você encontrar um amigo, porque amigo não se encontra em qualquer lugar, pastor. Amigos se garimpam. Amigos são joias preciosas. A própria Bíblia diz acerca do amigo, que muitas vezes ele é mais chegado do que um irmão. E hoje eu tenho aqui pessoas que são verdadeiramente meus amigos, pessoas que vieram de longe, pessoas que me ligaram, pessoas que nos mandou uma mensagem dizendo: eu não consigo estar aí, mas as minhas orações estarão com você aí.
na pessoa do nosso pastor Alexandre lá do Balsam. Deus abençoe Adriano, meu xará, amém? Nossos irmãos de Francisco Morato, minha cunhada está aí, minha sobrinha, Ismael e tantos outros que eu estou vendo aqui, irmãos, o meu coração está alegre, muito feliz pela vida dos nossos irmãos aqui do Felicidade. Eu só tenho a agradecer a Deus. Então eu aprendi, irmãos, que quando nós encontramos um amigo, cadê o Naomi? Estou tentando ver o Naomi aqui, não está ali. Naomi é mais do que um irmão para mim, irmãos. E eu aprendi, Naomi, que quando a gente acha um amigo, a gente precisa zelar por aquela amizade, guardar, porque não se encontra amigo em qualquer lugar. Então a gente garimpa e quando acha, a gente zela por aquela amizade. E zelar por aquela amizade não é você estar na casa dele todos os dias, não é você estar dia e noite lá, não. Tem pessoas aqui que há muito tempo eu não vejo, mas quando nós nos encontramos, a nossa alegria é muito grande, não é verdade, Ismael? Porque nós fizemos um laço de amizade muito grande, e esse laço ele vem dia após dia se renovando. Então eu quero agradecer aqui a todos os meus amigos, pessoas que eu tenho mais do que irmãos na minha vida. Eu tenho certeza que se eu precisar de vocês em oração, vocês vão estar comigo orando, vocês vão estar comigo sempre buscando a Deus, para que nós possamos alcançar os objetivos e as dificuldades desta vida. Rogério, que sempre nos liga, falando, pastor, estou aqui em oração. Eu louvo a Deus pela vida do Rogerinho e tantos outros aqui. Que Deus em Cristo possa recompensar. Se eu pudesse usar uma palavra nessa noite, a minha palavra seria gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos meus amigos, gratidão à minha família. Eu não poderia deixar nesta noite de falar, irmãos, dos meus filhos, que isso para mim é uma honra. Se tem uma coisa que eu nunca abri mão, isso eu me recordo do saudoso pastor Alberto, quando ele me fez uma pergunta ali no seu gabinete, acerca dos meus filhos. Porque é tão difícil, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, criar os filhos e trazê-los todos na presença do Senhor. Não é fácil, não foi fácil e não está sendo fácil, porque todos os dias é uma luta, todos os dias é uma batalha. Ainda ontem encontrei a nossa irmã Amabile, ali no estacionamento do supermercado, e juntos nós fizemos uma obra ali. E a irmã Amabile, ela falou uma coisa para mim ali, ela dizendo assim, pastor Adriano, eu vou dizer uma coisa, todos os dias nós lutamos para nós adquirirmos e alcançarmos a nossa salvação. Então, irmãos, não é fácil, todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma guerra, e eu louvo a Deus por hoje, eu ver aqui o meu filho mais velho, o Giase, e ver aqui somente uma que não pôde estar aqui, porque ganhou bebê, né? Chegou mais um na família. Graças a Deus, domingo eu tive ali a oportunidade de pegá-lo no colo, o Heitor, chegou mais um na família. Eu glorifico a Deus pela vida do meu genro, da minha filha Bianca, que não pôde estar aqui, está lá de casa lá, mas eu tenho certeza que o coração deles estão aqui. Então eu quero agradecer a Deus por todos os meus filhos, as minhas filhas, e sem contar, né? As minhas noras se tornaram minhas filhas. Eu gosto de dizer, irmãos, ela não quis vir aqui falar, Kátia, ela é muito vergonhosa, mas eu não vou abrir mão disso, porque eu só me tornei a pessoa que eu me tornei, só cheguei aonde cheguei, porque eu observei a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Wesley, me daria uma adjuntora, alguém que estaria do meu lado, alguém que estaria me ajudando. E eu louvo a Deus, porque na data do dia de sábado, melhor dizendo, foi dia 29, eu não só completei mais um ano de vida, como também eu completei mais um ano de feliz matrimônio. E eu não seria o que eu sou, porque eu me lembro isso, o pastor Vitor falava para nós, olha, 50% do seu ministério depende da sua esposa. Então essa grande mulher de Deus, que Deus colocou na minha vida, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, eu quero convidá-la para estar vindo aqui comigo, porque essa oração não é só nossa, não é só minha, tenho certeza que vocês estarão orando pela minha vida, mas hoje nós estamos completando 35 anos de feliz matrimônio para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus, isso, irmãos, é para que o inferno entenda que Deus é fiel e que o casamento funciona, irmãos, quando Deus está na vida do casal. Eu glorifico a Deus porque aí fora banalizaram isso, não acreditam mais nisso, mas nós acreditamos, porque quando tem um cordão de 3 dobra, o Senhor faz seguir avante, o nome dele é glorificado.
Então, minha esposa, vem para cá, minha querida. Hoje nós completamos 35 anos de feliz matrimônio. Quando eu comentei isso com o meu pastor Fábio, ele disse: eu quero orar por vocês. E eu disse: para mim será uma honra, pastor, né? Porque não é todos os dias que nós fazemos 35 anos. Sobe aqui, minha filha. Eu louvo a Deus porque essa grande... A Bíblia diz assim, irmãos, que quem encontra uma boa mulher encontra uma joia preciosa. Eu encontrei a minha. E a Bíblia diz assim que a mulher sábia, ela é como uma coroa na cabeça do marido. E eu glorifico a Deus pela vida desta mulher que Deus colocou ao meu lado, né? Que nesses 35 anos vem me aturando, vem me suportando. Eu não sou fácil, mas eu glorifico a Deus pela vida dessa mulher. Me deu 5 belos filhos: Gease, Geisa. A Geisa já foi embora? Ela ficou, né? Tem que trabalhar ainda, né? Geisa, também o Jean, a Bianca e a Giovana. Eu glorifico a Deus. Éramos só nós dois, irmão Elias. O Senhor nos abençoou de uma tal forma, visitou a minha casa. Nos tornamos 7. E se eu não falho a memória, daqui mais alguns meses, está chegando mais um. Eu disse para eles: o problema é de vocês, é vocês que vão criar. Eu já fiz a minha parte. Então pode encher a terra, porque... Então, se eu não me falho a memória e a matemática, éramos 2, nos tornamos 7 e vamos chegar em outubro aos 21. Olha como cresceu a casa. Netos 10, eu falo 21 porque eu já conto com as noras, conto com os meus genros, e eu glorifico a Deus que meus genros se tornaram filhos para mim. Está aqui o Wagner, não está aqui o Sandro, está lá ajudando a Bianca, mas está aqui a minhas noras, Eliene, Eva. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção na minha vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou entregar o microfone, senão eu vou falar demais. Eu tinha tanta coisa para dizer, mas eu quero dizer muito obrigado. Obrigado a todos vocês que vieram orar. Irmã Jô, muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. A Ana atravessou ali a Macedônia, está ali com seus filhos. Eu louvo a Deus pela vida da Ana. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez, pastor. Muito obrigado por nos ceder essa oportunidade. Pastor Miqueias, que Deus abençoe. Leve o nosso abraço ao pastor. E nós vamos ficar aqui do ladinho esperando a oração de vocês. Muito obrigado a todos. Que Deus em Cristo possa recompensar a cada um de vocês. Amém? Convido a amada igreja a se colocar de pé, irmãos. Vamos estar levantando as nossas mãos e estaremos orando, pela vida deste grande homem de Deus, juntamente com a sua esposa. Se tem bênção aí, neste momento é a hora certa de você estar profetizando para a vida dele. Pode. Eu vou convidar o senhor, pastor, para o senhor descer juntamente com a esposa. Aí pode vir os filhos aqui à frente. Aí Glória, dai glória. Eu falei para o pastor Celso que glória. Abraão está correndo perigo, a geração de Abraão. Ele está Glória, do jeito que no final do ano vai estar 20, irmão. 20 e alguma coisa, glória. 28, 21, meu Deus. Os filhos podem vir aqui à frente. Pastor Celso vai estar fazendo esta oração. Eu, pastor Pedroso, Gilberto, os demais obreiros, nós podemos descer e abençoar a vida dessa linda família. Glória a Deus. Meus irmãos, estende as mãos para cá nesse momento. Mais uma vez, pastor Miqueias, obrigado pelo privilégio de poder, juntamente com a igreja, poder orar, pelo pastor Adriano, por mais um ano de vida, pela irmã Cátia, pastor Adriano, por mais um ano de feliz matrimônio e também por toda a família. Estende as mãos para cá nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, poder ver essa família frutificando na Tua presença e na Tua casa. Pai, nós estendemos as nossas mãos sobre esta família, representando, ó Deus, na vida do pastor Adriano, irmã Cátia. Meu Deus, obrigado por mais um ano de vida, por mais um ano de feliz matrimônio. Pai, que a Tua presença, meu Deus, que a Tua graça continue estendida sobre esta família, e que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Alcança, Deus, aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, aonde Teus filhos colocarem a planta dos pés,
Senhor, a palma das mãos faça frutificar para a glória do teu nome sobre esta família. Nós ministramos graça, nós ministramos saúde, felicidade, paz, e que o teu nome seja glorificado, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos por esse privilégio, por esta família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vai lá, vai sair. Deixa eu sair daqui da frente aqui para sair só a foto da. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ministrar a bênção apostólica. Ao final, não vá para casa sem antes dar um abraço, no pastor, externar a sua alegria por mais esta data. Amém? Quando nós finalizarmos aqui, eu gostaria de pedir ao nosso companheiro para tirar uma foto aqui do púlpito, e aí depois a igreja tem a liberdade de estar vindo dar aquele abraço, amém? Levante as suas mãos para os céus, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, e todos possam dizer nessa noite: amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.